versos de 14 a 17. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Essa palavra que o apóstolo Paulo está falando agora, ele está falando não para incrédulos, ele está falando para crentes. Por isso, quando ele está mencionando ali todos, ele está falando todos aqueles que já entregaram sua vida para Jesus, tá? Ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amado Deus, mais uma vez diante do Senhor, suplicamos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Tu conheces os nossos corações e conheces os anseios, as necessidades dos nossos corações. Livra-me de qualquer erro na Tua explanação e pedimos a Deus que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos encoraje, se necessário for, mudar algumas atitudes das nossas vidas. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite: o cristão tem uma nova vida. E é interessante isso, porque isso tem que fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Quando nós olhamos no texto, Cristo morreu por todos, significa que Jesus ele morreu por todos, não há acepção de pessoas, não há cor, raça, nada. Ele morreu por todos. Mas a inclusão na sua vida, a aceitação da sua morte, que o seu sacrifício para nós faça a diferença, isso vai depender da minha decisão por Jesus. Ele abriu a porta. Agora entra quem quer. Essa que é a verdade. Por isso, em determinados momentos, nós vemos lá no Evangelho de João 1, 11 e 12, quando ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele morreu por todos, mas nem todos o receberam. Ele veio, mas nem todos o receberam. E quando nós olhamos em Mateus 22, 14, nós vemos Jesus falando assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele morreu por todos, mas nem todos querem saber de Jesus. Essa é a verdade. No texto de 2 Coríntios, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, onde todos são crentes em Jesus, entregaram sua vida para Jesus. Então, o que ele está dizendo é, já que nós que morremos, que aceitamos a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na nossa vida, para nós, ele está dizendo assim, o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por nós, logo todos nós morremos. Então, ele está dizendo assim, se eu creio em Jesus como meu Salvador, eu morri para o mundo. Esta é o tema central do texto que Paulo está orientando. Isso também significa que não devemos julgar qualquer pessoa que seja, quer seja por aparência, posição social, raça ou pelo que possui. Jesus morreu por todos e não fez acepção de pessoas. Não escolheu no dedo por esse que eu estou morrendo, por esse ou por aquele. Não, ele morreu por todos. A morte e a ressurreição de Cristo deu à humanidade a oportunidade de iniciar uma nova vida, com novos hábitos, e desenvolve um novo relacionamento com Deus e experiências tremendas com Deus. Então precisamos compreender aqui que essa nova vida em Cristo é em quem crê em Jesus como seu Salvador pessoal. O cristão tem uma nova vida, primeiro porque o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger aqui, sinikei,
no grego, ela traz o sentido de impelir, impulsionar, incentivar a avançar, dominar inteiramente, nos prender à vontade de Cristo nas nossas vidas. Eu, de todas essas palavras, apesar que são todas praticamente iguais, eu gosto da palavra dominar. O amor de Cristo nos domina tanto que a gente não consegue ficar sem falar de Jesus para alguém de alguma maneira. Fomos constrangidos, esse amor é tremendo. Nós somos impulsionados a viver para Ele e não permitir que nossas ambições continuem nos governando. Queridos, a nossa inclusão em Cristo, receber Jesus como nosso Salvador pessoal, estamos dizendo que estamos abrindo mão do nosso governo para Jesus. E isso é tremendo na vida da gente. Então o cristão tem uma nova vida, e um dos aspectos tremendos que a gente percebe no versículo 14, é que a gente entendeu o que Jesus fez por mim, eu entendi o que Jesus fez por mim naquela cruz, aquilo foi tremendo na minha vida. Eu reconheci que se Jesus não morresse na cruz, eu jamais seria salvo. E agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tenho condições de ficar parado. Eu não tenho condições, eu não consigo, porque se o Espírito de Deus está em mim, por que eu fico parado? Esse constranger aqui, ele traz o sentido de dominar. Eu sou impulsionado a falar de Jesus para alguém. Não tem como ser diferente para o cristão. Uma outra coisa também, é que o amor que Cristo teve ali, o seu amor nos levou a morrer por nós, e no versículo 15, se ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, o morrer por todos aqui, o propósito do sacrifício de Cristo é libertar a pessoa da maldição do pecado e do seu domínio. Isso é como? Antes de entregar a vida para Jesus, tenta lembrar um pouquinho como você era. Talvez você era muito irado, talvez você pudesse ser um carrasco, uma pessoa irritante, uma pessoa que falava palavrões, uma pessoa irada com raiva, devido a talvez a sua história de vida, você se tornasse uma pessoa amarga, uma pessoa com dificuldade de perdoar, uma pessoa que tinha aquela facilidade de dizer, falei mesmo, né? E tenho dito, né? Não importa se você machuca aquela pessoa ou não, aquilo para você era perfeitamente normal. Mas depois que você entrega a sua vida para Jesus, isso não pode mais ser normal. Isso pode ser uma atitude dessa, pode ser um acidente de percurso, mas um hábito não. Porque os nossos olhos são desvendados, caem as escamas dos nossos olhos e nós começamos a ver o mundo de maneira diferente. Começamos a ver o mundo da perspectiva de Jesus e não da perspectiva humana. E aí a gente começa a perceber que aquele que crê em Jesus, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, de 1 a 3, diz que nós fomos vivificados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ou seja, pecávamos e dizíamos que não era pecado. Perfeitamente comum. Se eu me vingar, não, ele mereceu, ele tinha que fazer isso. E a gente justificava isso. Porque antes de Jesus, quem nos dominava era o pecado. Hoje podemos pecar, mas o pecado não nos domina mais. Podemos ter lutas, desafios grandes, mas o pecado não tem mais esse domínio como ele tinha antes. Que diz o texto, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos desobedientes e achávamos que isso era normal. Falar mal da vida dos outros era perfeitamente normal. Brigar com pessoas era perfeitamente normal. Não levar desaforo para casa, perfeitamente normal. Desejar uma desgraça para uma pessoa que nos ofendeu era perfeitamente normal. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, isso não é mais normal. Porque o domínio do pecado acabou. Não existe mais isso. Mas eu continuo. Não é que você continua, é que você está relutando em querer mudar.
E para que você vá mudar, você precisa da ajuda do Espírito Santo na tua vida. Aí depende de você se submeter ou não ao Espírito Santo. Isso vai depender de você abrir mão do seu orgulho, do seu ego. Então isso é um desafio. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Queridos, a nossa carne caída hoje ela não tem domínio na vida do crente. Mas antes ela tinha. E ela conseguia com facilidade tirar uma pessoa do foco de Deus de alguma maneira. Trazer muitas vezes para um tradicionalismo, para uma hipocrisia religiosa, e a gente ainda dizer, não, isso está tudo certo. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Então ele está dizendo, olha, nós fomos vivificados, porque quando nós entregamos a nossa vida em Cristo, para Cristo, o Espírito de Deus veio habitar em nós, somos uma nova criatura. O domínio do pecado não tem mais poder sobre mim. Dentro do cristão tem duas naturezas agora. A natureza divina e a natureza carnal. E há uma briga entre os dois, e Paulo ele define muito bem isso em Romanos 7, que ele diz, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu faço, o mal eu faço assim com uma facilidade, e eu não quero fazer, mas acabo fazendo. Hoje de manhã eu estava dizendo na nossa classe que a vida cristã é uma disciplina, eu preciso querer mudar. Eu tenho todos os recursos divinos para a mudança na minha vida. Sou salvo, tenho o Espírito Santo dentro de mim, agora eu preciso querer que isso tudo aconteça na minha vida. Porque Jesus não quer um robozinho, não é isso, nós não fomos criados para ser um robozinho espiritual. Então a gente precisa pensar nisso. Antes de ser cristão, seguidor de Jesus Cristo, eu gosto sempre de frisar que ser cristão é um seguidor de Jesus, não é seguidor de religiões, não é seguidor de ideias, não é seguidor de filósofos, ou PhDs em teologia e assim por diante. Seguidor de Jesus é ficar focado nos ensinos de Jesus. É isso que Jesus nos ensina. Então ser cristão é isso. Eu vivia o quê? Confiando em mim mesmo, dominado pelo meu egoísmo, fazendo o que eu queria, dizia o que eu queria, sem me preocupar qual era o estrago que ia fazer na vida de outra pessoa. Eu não sei se usa ainda esses termos aí, os jovens aí, talvez, os irmãos que... Mas na minha época tinha muito aquele papo, lição de moral. Que coisa diabólica que é isso? Isso é puramente carnal. Porque no vocabulário cristão não é lição de moral. No vocabulário cristão é palavras que edificam e restauram. É diferente, porque a lição de moral você dava uma paulada na pessoa, falava as verdades para ela, mas às vezes, muitas vezes com raiva, com ira, com ódio, dominado pela carne. Isso machuca, nós conseguimos matar uma pessoa com palavras, não precisa dar um tiro. É ou não é verdade? É. Nós conseguimos desmotivar uma pessoa, desestimular, desencorajar uma pessoa puramente pela palavra. E uma pessoa que não é convertida, ela faz isso sem dó. Ela faz aquilo porque aquilo lhe dá uma sensação de poder. Mas o cristão é diferente. O cristão, ele pensa 2, 3, 4 vezes para falar alguma coisa, porque ele não quer ofender, ele quer restaurar. Qualquer cristão que pensa diferente tem que rever o seu conhecimento com Jesus. Tem que rever, porque isso não está na palavra de Deus. Então, a gente é dominado por isso. Agora, os ensinos de Jesus não era a máxima para nós. Era bonito. Eu, por exemplo, eu ia na missa, gostava de participar das festas religiosas, mas eu continuava falando palavrão, continuava brigando com todo mundo, e justificava tudo isso, até o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu comecei a entender que aquilo não era mais para mim. Deu trabalho para mudar. Muito trabalho.
mas Jesus me ajudou a mudar. Como cristão, nós estamos vivos espiritualmente. Nos beneficiamos da nova vida em Cristo, gente. E isso tem que ser algo muito bem pensado na vida. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não faço o que eu quero. Posso até fazer o que eu quero? Posso. Mas eu preciso entender se o que eu quero fazer está na vontade de Deus ou não. Aqui é que está o problema. Muitas vezes nós fazemos as coisas dizendo que Deus mandou, quando na verdade é um desejo pessoal, a motivação é carnal, mas a gente espiritualiza. Não é isso que Jesus quer. É viver para Deus. Viver para Deus é viver para agradar a Deus. O cristão agora, da mesma forma que a pessoa sem Cristo, ela tem uma predisposição para o pecado, para justificar seus pecados, para dar um monte de ideias bonitas e tudo mais. O cristão agora, o novo convertido, uma nova criatura, ele tem uma predisposição, né? Ou seja, uma tendência espiritual para agradar a Deus. Antes de ser cristão, a pessoa era dominada para desagradar a Deus e achava que estava agradando. Mas em Cristo temos a natureza caída, é verdade, mas não nos domina mais. Podemos agora contar com as orientações do Espírito Santo para não pecar, para não entristecer o coração do nosso Redentor. Essa é a máxima. Qualquer cristão que se preocupa consigo, com a sua imagem, e não se preocupa que as suas atitudes glorifiquem a Deus, precisa rever a base que ele crê. Precisa rever. Eu podia passar a mão na cabeça e dizer, não, gente, a gente vai se ajustando. Não, gente, não é isso. Nós fomos salvos para agradar o coração de Deus. Pastor, mas não é fácil. Claro que não. Por isso que tem o Espírito Santo dentro de nós para nos orientar e nos ensinar a agradar a Deus do jeito que Ele quer. Isso é importante para nós. Por isso, pela morte de Cristo, a morte de Cristo nos libertou do poder deste mundo. E pela ressurreição, nos coloca sob o domínio do Espírito Santo para servir a Deus como concidadãos do reino. Meus queridos, eu e você pertencemos a algo muito maior do que existe nesse mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. É por isso que somos irmãos diferentes, jeitões diferentes, manias diferentes, mas tem algo que nos une: o Espírito de Deus. Mesmo Pai, mesmo batismo, mesmo Espírito. É isso que nos une. Não é um irmão olhar torto para mim, não é uma pessoa gostar de mim ou não gostar. O que nos une é o Espírito Santo de Deus que está na vida do crente. E é isso que nós cristãos precisamos valorizar. Não é o meu orgulho que tem que ser mais alto, não é o meu desejo que tem que ser maior, não é o que eu penso que tem que ser maior, mas sim o fato de que eu sou um redimido, eu não vou para o inferno, não vou passar para o juízo, tem um galardão lá na frente. Agora esse galardão vai depender do que eu fiz aqui, né, do que eu aprontei por aqui, mas tudo isso está lá. Eu não tenho, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5, não precisamos temer, porque no amor não tem temor. Nós somos cidadãos do reino, somos filhos do Deus Altíssimo. E quando fomos salvos, temos uma nova vida, e essa nova vida é para viver para Deus, e não para nós mesmos, irmãos. Vou repetir, sou salvo não para viver para mim, mas para Deus. Tudo que Deus tem te dado, tua saúde, tudo mais, é para a glória de Deus, e você precisa se preocupar em saber o que Ele quer de você. Não caia na besteira de achar que tudo que você pensa está certo. Observe se o que você pensa, o que você acredita, está na Bíblia ou não. Se não tiver, sai fora disso, que isso vai te afastar de Deus, vai te fazer você pensar que está todo espiritual, e na verdade você está arrebentado por dentro. Nós não podemos fazer assim. Queridos, é maravilhoso viver com Deus, as experiências são tremendas. O que Paulo fala para a gente em Romanos é verdade, é novidade de vida. Todo dia tem uma novidade.
uma batalha nova, uma luta nova, uma tribulação nova, uma vitória nova, mas todos os dias temos isso. O amor de Cristo demonstrado na cruz redimiu, ou seja, resgatou, libertou o homem da maldição do pecado. Em Cristo, uma nova comunidade veio a existir, queridos, cujos membros são pessoas reconciliadas com Deus. Alguém, esses tempos atrás, há uns 3 meses atrás, perguntou: pastor, o que é uma igreja? Eu disse para ela: a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é composta de pessoas regeneradas, cheio de problemas, cheio de coisas para serem tratadas, mas o Espírito de Deus cuida disso. Mas a igreja do Senhor Jesus é um local de regenerados, lavado pelo sangue do Cordeiro. O que torna uma pessoa igreja é a sua inclusão em Jesus, não é ser membro de uma igreja, mas é ser incluído a Jesus Cristo. Ter convicção da sua experiência de salvação. É isso que faz de nós uma igreja. A pessoa que crê no sacrifício de Cristo, ele é perdoado, recebe o Espírito Santo dentro dele e sofre uma transformação imediata. E a partir daí começa a ser, eu gosto muito do texto de Ezequiel, quando ele diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o coração de pedra se torna um coração de carne. É bonito esse desenho poético, mas o que ele está querendo dizer é que uma pedra é insensível a Deus, mas carne é sensível. Foi o que aconteceu com Paulo, a caminho com Saulo, que se tornou Paulo, apóstolo Paulo depois. Até o caminho de Damasco, Saulo era um cara que pensava estar servindo a Deus, caçando cristãos. Ele ouviu falar de Jesus? Ouviu. Nada é provado se ele chegou a ver Jesus carnalmente ou não. E isso também não vem ao caso, porque isso não altera toda a profundidade da palavra de Deus. Mas o que acontece é que quando Paulo tem aquela experiência a caminho de Damasco, ele tem uma visão diferente. Antes ele tinha uma visão de Jesus carnal, mas agora com aquela experiência ele tem uma visão de Jesus, o Filho de Deus. Assim foi comigo e com você. Eu tinha uma visão de Jesus carnal, um homem bom, um homem querido, faz milagre, né? Talvez assim, sem perder a reverência e o respeito, mas era uma pessoa muito boa. Mas quando eu vi que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, e eu começo a enxergá-lo como Filho de Deus, que veio para me resgatar do pecado, muda a minha visão. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. No versículo 16, ele diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, antes Paulo tinha uma visão do mundo, ele julgava o mundo com os padrões do mundo. Ele criticava pessoas pelo padrão do mundo. Até mesmo ele coloca o próprio Jesus, quando ele diz assim: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Ele está querendo dizer: olha, eu conhecia Jesus, sabia dos seus ensinos, mas eu não dava valor para esse Jesus, não dava valor para as coisas que ele dizia, não dava valor, eu queria era perseguir cristãos. Eu fui uma pessoa assim. Falava de Jesus, tinha um certo respeito por Jesus, mas eu tinha uma visão de Jesus carnal. As palavras dele não tinham tanto valor para mim. Passou a ter valor a partir do momento que eu entendi que ele é meu Salvador. A partir desse momento eu não olho mais um menino na manjedoura, num lugarzinho pobre, eu vejo uma criança, o Filho de Deus, Deus homem, e vejo Deus ressuscitado, eu vejo Jesus ressuscitado, e vejo agora glorificado, à destra do Pai, e é esse Jesus que eu glorifico, porque foi ele que morreu na cruz. Então a gente muda a maneira de ver as coisas. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, antes eu tinha uma maneira de ver o mundo. Eu criticava o mundo nos padrões do mundo, sem amor, sem dó, sem misericórdia, sem graça, sem nada. O meu negócio era criticar, está errado, é do meu jeito.
dizia o que eu queria, eu não estava nem aí se a pessoa estava animada para se aquilo ia ajudar ou não, mas o meu desejo era falar o que eu penso. O meu desejo era dizer o que eu quero dizer. Meu desejo era julgar o mundo do meu jeito, nos padrões do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Tanto é que um pouco antes, Paulo é chamado de louco, né? Falou assim, olha, camarada, há pouco tempo atrás, estava perseguindo cristão, estudado ali com Gamaliel, agora o homem virou a cabeça, é um louco. Agora está falando desse Jesus que ele perseguia, falando de um Jesus que é rei, filho de Deus que morreu ali, filho de um carpinteiro. Então Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tinha uma visão de Jesus, antes da minha conversão, eu tinha uma visão de Jesus assim, um homem carnal, que conhecia os ensinos do Velho Testamento, tinha umas palavras bonitas, mas ele para mim era uma seita, ele não era ele não era o Filho de Deus. Ele dizia que era, mas eu não acreditava. Meus queridos, antes da minha conversão, eu li a Bíblia, mas eu não acreditava em tudo que estava lá. Eu ia na missa? Ia na missa. Mas eu ia na missa, porque se eu fosse na missa, minha mãe deixava eu ir no matinê. A minha motivação era essa. Falar que eu tinha valor, não, eu não entendia nada. Mas eu ia. Porque aquilo me dava lucro. Motivação errada. Até um dia que Jesus me abriu os olhos e eu reconheci o quão pecador eu era e que eu já era condenado ao inferno e que eu entendi que eu precisava de salvação e que era só Jesus. A partir do momento que entreguei minha vida para Jesus, meus olhos se abrem de uma forma diferente e eu começo a ver as pessoas com os olhos de Jesus. E eu vou deixar de ser crítico. Tem crente que é crítico por natureza. Tem uns que chegam a ser um chato de galocha. Mas um cristão, porque veja bem, tem pessoas que é da natureza dele ser crítico. E nem sempre crítica é negativa. A questão é como lidar com isso, é como você fazer essa crítica. Se você está ali para dizer o que você quer, ou se você pensa 2, 3 vezes de que maneira você vai falar a crítica, mas você vai fazer aquilo com a intenção de ajudar a pessoa a enxergar que ela está errada. Ou talvez você mudar de opinião. Mas a sua preocupação é amar. Sua preocupação não é simplesmente dizer o que você quer. A sua preocupação é agir conforme Jesus agiu. Nós cristãos fomos chamados para isso. Um exemplo disso, estava compartilhando um pouquinho hoje ali com alguns irmãos, aqui com o Lima. A questão de uns 3 meses atrás, tem uma pessoa que de vez em quando a gente dá aí uma cesta básica para ele. Mas ele nunca vem no dia combinado. E ele não vem porque ele não quer vir, porque ele tem tempo sobrando. E quando ele vem, geralmente eu estou atendendo. Eu falo, ó, venha segunda, ou melhor, venha na terça. Ele vem na quarta-feira, eu estou atendendo. Aí eu falo, meu querido, não posso te atender agora. Ah, mas você não vou te atender agora, porque eu estou atendendo uma pessoa aqui no escritório. Volte amanhã. Aí ele sai bravo, brigando e tal, fica uns 15 dias, daqui a pouco ele aparece. Aí eu falei, rapaz, eu falei para você naquele dia, agora eu não tenho nada aqui. Beleza. Aí foi embora meio sapateando, bravo. Ok. Um dia desse ele aparece aqui, nós estávamos em plena reforma, eu estava atendendo, aí ele chega para mim, ô varão, é o seguinte, e começou. Eu falei, queridão, não vamos nem conversar, que eu estou atendendo, eu não posso te atender agora. Você pode vir amanhã cedo? Não posso te atender agora, eu estou no meio de um atendimento. E o diabo faz essas coisas com a gente. Na hora que você está atendendo a pessoa, ele tenta te tirar do foco. E eu falei, cara, não, agora não. Gente, ele me amaldiçoou de tudo quanto é coisa. Mas saiu amaldiçoando mesmo. Aí eu fiquei bravo. Tudo bem. Daí eu falei para ele, fiquei, puxa, mas sempre ajuda o cara. E ele começou a me amaldiçoar. Eu falei, o negócio é o seguinte, amigão, vai embora. Não quero te ver aqui na frente agora. Depois a gente conversa. Não, mas o senhor... Não, agora não. Dá licença que eu estou atendendo. Porque eu já entendi o que está acontecendo aqui e eu não posso perder o foco e nem o fio da meada do aconselhamento que eu estou fazendo neste momento. Aí talvez você pergunte, mas pastor, por que o senhor saiu para atender? Porque ele ficava batendo ali, o portão estava aberto, ele ficava batendo aonde? Na janela. Então,
Atrapalhava do mesmo jeito. Aí ele saiu amaldiçoando, aquela coisa toda, né? Ok. Fiquei triste com ele. Aí, um dia eu estava indo ver uns negócios aqui no nosso centrinho, aqui no Pinheirinho. Aí ele estava no ônibus. Aí, varão, a minha profecia está dando certo, você está andando a pé, já perdeu até o carro, né? Mal sabia ele que o meu carro estava guardadinho ali na frente, mas tudo bem. Aí eu olhei assim, mas Deus, o que o senhor fazia com uns camaradas desses na tua época? Aí voltei triste para o escritório e falei, Deus, eu fiquei bravo, mas tira isso de mim, porque isso não vem do Senhor. Passaram mais alguns meses, apareceu. Essa semana, ô varão, esse rapaz, abriu a porta, e rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, estou muito triste com você, rapaz. Não, varão, você saiu daqui amaldiçoando, você nunca vem nos dias que a gente combina, você vem nos dias impróprios, porque quando eu falo para você vir tal dia, porque é os horários que eu posso te atender, mas nessa linguagem, nessa tranquilidade mesmo. Não, varão, mas não sei o que. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não tenho como te ajudar agora, essa semana não vou estar aí também, então venha na outra semana que eu vou ver se eu tenho alguma coisa para você, que eu vou pedir para o pessoal da ação social. Mas o que você fez, rapaz, não se faz. E falei para ele, olha, eu não sou moleque, não sou criança, lido com pessoas, e você foi ingrato com a igreja, você foi ingrato com a gente. Rapaz, pensa bem no que você fez, me amaldiçoar, sair gritando, xingando. E a gente sempre te ajuda, rapaz, eu sempre te ajudo aqui, isso é coisa que se faça. Aí ele, não, mas eu estava brincando. Eu falei assim, olha, você desculpa, mas abusar da minha inteligência também não. Eu não sou burro, eu não sou moleque, eu nunca faltei com respeito com você e não te dou o direito de faltar com respeito comigo. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana eu não estou aqui, na outra semana você volta aí, na terça-feira, dei a data para ele não esquecer, que eu te dou alguma coisa aí, eu devo ter alguma coisa para você, mas não faça mais isso que você fez, porque eu fiquei muito triste com você, eu fiquei decepcionado com a tua atitude, porque você faltou com respeito comigo, e eu nunca faltei com respeito com você. Aí ele abaixou a cabeça, aí eu falei, então ficamos combinados assim? E ele foi embora, não sei se volta, espero que volte no dia que a gente combinou. Estou contando isso para os irmãos, porque muitas vezes, uma hora dessa, é a hora que a gente, às vezes, se a gente não tiver a direção do Espírito Santo, sabe o que a gente faz? A gente desce a lenha e dá uma lição de moral, que não traz edificação, não traz bênção para a vida daquela pessoa, e isso não é algo que nós cristãos devemos fazer. Se o crente faz isso, ele está errado, ele pecou. Mas pastor, eu falei a coisa certa, falou a coisa certa da forma errada, e você machucou o coração daquela pessoa. E isso não é para crente. O crente não é salvo para machucar pessoas com palavras, com qualquer... Não é. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa visão de como lidar com o mundo agora tem que ser na perspectiva de Jesus. Nós julgamos o mundo pelo padrão de Jesus, não pelo padrão do mundo, porque pelo padrão do mundo não há amor, não há escrúpulos, não há ética, não há respeito. O padrão do mundo não oferece nada disso, mas o padrão de Jesus oferece. O padrão de Jesus é diferente. O cristão, o salvo em Jesus Cristo, ele não vê mais o mundo com a mesma forma que ele via antes de ser convertido. Porque agora ele tem uma visão do mundo, ele não olha mais para as pessoas do ponto de vista humano, ele não fica focando nas falhas daquela pessoa para acusá-lo ou julgá-lo, mas ele olha aquelas falhas daquela pessoa, e antes de dizer alguma coisa, ele pede para Jesus orientar de que maneira pode ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor. Esse é o comportamento de Cristo. Esse é o comportamento da igreja. E é isso que eu e você precisamos, devemos, não é nem precisa, devemos fazer. Porque falar que somos crentes é tranquilo, é bonito. Ser membro da igreja é bonito. Mas é no meu dia a dia que eu cultuo ao Senhor. Eu cultuo ao Senhor diante de um desafio de fé, de uma pessoa que falta com respeito comigo. É ali que eu tenho que pensar. O que motivou Paulo em todas as suas atitudes, primeiro, era o temor que ele tinha a Deus. Outra coisa que Paulo fazia era, ele entendia, ele tinha amor por Jesus, porque Jesus o amou primeiro. E tudo que ele ia fazer,
ele se preocupava em fazer para agradar a Deus, não para agradar a pessoas. Porque ainda podemos cair no pecado de querer se preocupar mais com a nossa imagem do que com as outras pessoas. Como em Cristo se cria uma nova comunidade, essa nova comunidade, esse povo de Deus que está nesse mundo perturbado e caído, esse povo de Deus precisa influenciar esse mundo, mas não pelo padrão do mundo, pelo padrão de Cristo, pelos ensinos do Evangelho. É isso que faz de nós sermos um evangélico, sermos um cristão. Nós temos vivido momentos ruins, onde o diabo tem colocado na mente de crentes, porque eu sou assim mesmo, porque eu penso assim, porque eu penso assado. Queridos, o que a Bíblia diz é que é importante, o que eu e você pensamos não é tão importante, porque nós podemos pensar e viver por coisas erradas. Nós não olhamos mais para as pessoas do ponto de vista humano, contemplando suas falhas, mas nós olhamos as pessoas e vendo as dificuldades delas, olhamos para as pessoas do ponto de vista divino, de um ponto de vista onde o nosso desejo é contribuir para que aquela pessoa possa crescer. O ponto de vista do cristão é olhar com amor. Não importa, é olhar com amor. Mas se eu não reconheço que sou amado por Jesus, eu não vou amar, não adianta, é besteira pensar o contrário disso. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Não tem como um cristão amar alguém, dizer que é cristão e não ama. Ele pode ter lutas, dificuldades, eu entendo isso. Mas se ele nos seus clamores não pedir, Jesus, eu preciso amar aquele camarada, mas eu não consigo, mas eu quero amar, ele vai te ajudar. Agora, se nós agirmos conforme o padrão do mundo, melhor ele lá e eu aqui, será que foi isso que Jesus fez? Jesus alguma vez correu dos seus inimigos? Observa lá. Os apóstolos fugiam dos seus inimigos? Eles oravam e respeitavam. Meus queridos, os padrões do mundo parece que ainda estão no meio do povo de Deus. E não deveria estar. A nossa palavra, e todos os irmãos sabem que nós iremos dar conta de cada palavra ociosa ou cada palavra que nós dissermos, cada atitude nossa, isso é muito sério. O que o apóstolo está nos dizendo, que a sua mudança, a sua transformação no caminho de Damasco, e é por isso que ele compartilha essa experiência dele, ele começa então a olhar tudo pelo ponto de vista divino. Ele vê um problema, ele vê uma luta, ele vê uma dificuldade, ele já começa a dizer, Jesus, como o Senhor quer que eu trate isso? Mas ele não diz assim, mas a pessoa que está envolvida com Deus, está numa comunhão íntima com Deus, ele pensa duas vezes para criticar alguém, ele pensa duas vezes para acusar alguém, para julgar alguém, para condenar alguém. Porque ele sabe que ele existe nesse mundo para glorificar a Deus. Então até o que ele vai falar, ele precisa pensar muito bem. Porque ele tem que ter o propósito de glorificar a Deus. E não de envergonhar o nome de Deus. Aquela ideia, mas eu sou assim? Olha, você é assim? Não, você era assim. Você está passando por um processo de santificação. E agora você precisa pedir para que Jesus te ajude a mudar. Isso quer dizer que uma pessoa crítica, ela continua sendo crítica? Sim, mas com amor. Será que é possível isso, pastor? Eu espero que sim. Uma pessoa crítica, ela pode criticar, mas ela com o desejo no seu coração não é de machucar ou ofender. Ela pensa, leva até uma semana, duas, para saber de que maneira falar para aquela pessoa que ela precisa mudar. Ela já não chega, como usava um termo na minha época de adolescente, na lata. Não, ela não faz isso. Ele pensa, ele pede orientação do Espírito Santo.
O crente que não se preocupa em investir tempo para pedir orientação de Deus, para fazer as coisas, você vai errar mais do que acertar. Você vai mais entristecer o coração de Deus do que glorificá-lo. Você vai mais envergonhar o nome de Cristo do que glorificá-lo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para mudar isso, gente. Então a gente tem que pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de falar qualquer coisa, para qualquer pessoa. Porque antes, no mundo, a gente era, não queiram me conhecer como eu era antes de ser convertido. Não seria nada bom. A luta nesses 40 anos de vida cristã, 41 anos já, misericórdia, de vida cristã, gente, não é fácil. Mudanças e mais mudanças. Nós fomos transformados, e a palavra daqui por diante, quando nós olhamos o 16, daqui por diante, ele quer dizer para nós que, olha, agora a gente faz parte de um novo padrão de vida. Somos uma nova criação. Não vivemos mais de uma forma egoísta, temos que lutar contra esse sentimento. Nosso relacionamento com o mundo tem outra forma, nossa maneira de viver tem outro jeito agora. Agora nós olhamos o mundo e procuramos agir como Jesus agia. Por isso que no versículo 17, assim que se alguém... Ou seja, ele falando para crente, ele está dizendo, olha, agora que você é uma nova criatura, a nova criatura, nós temos aqui um texto, uma das traduções que a gente sempre usa, né? A gente usa mais, a gente fala muito, talvez na tua Bíblia já tenha uma nova criação, talvez tenha na sua Bíblia. Por que uma nova criação? Porque em Cristo, Jesus criou uma nova ordem, um novo estilo de vida. Fala da conversão? Sim, mas agora mudou tudo. A expressão em Cristo, Paulo utiliza 25 vezes nas suas cartas, e significa o quê? Íntima comunhão que os crentes gozam com o Senhor Jesus. Estar em Cristo significa mudar nossa maneira de ver as coisas. Nós não olhamos mais para o mundo segundo a carne, segundo o ponto de vista humano, mas de uma nova criação. É um novo mundo, é uma nova criação, a nova ordem que Deus inaugurou em Cristo. Em Cristo, queridos, nós olhamos tudo de uma maneira como Jesus olhou. Olha, a partir da nossa conversão, o cristão segue a Cristo e responde à lei do amor por Deus. Nós somos impelidos a falar deste amor de Jesus porque nós nos sentimos amados. Envolve aqui uma mudança de mentalidade. Isso significa que as atitudes antigas, a maneira que eu vivia no mundo mudou. Agora eu vejo e eu entendo de onde eu vim, eu entendo para que estou aqui, e eu entendo para onde eu vou. Eu entendo que nasci em pecado e fui salvo. Eu entendo que fui salvo para glorificar a Deus enquanto viver aqui. E eu sei para onde eu vou para o céu. Antes essas perguntas ficavam uma nuvem na minha vida. Para onde eu vou? Por que estou aqui? Isso não é uma crise existencial. Há pessoas que quando o medo de morrer é terrível, porque não sabe para onde vai. Toda aquela religiosidade não serviu para dizer para onde vai. E qualquer religião que não deixa claro para onde você vai, você está errado. Está no lugar errado. Porque o nosso Jesus deixa muito claro, quem crê em mim tem a vida eterna. Então eu sei para onde eu vou. Antes de Jesus era tudo obscuro para mim. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mas agora em Cristo não. Eu consigo me entender. Eu consigo entender que eu sei para onde eu vou, existe esperança. O mundo não é o fim, como muitas pessoas acham que o mundo é só isso aqui, mais nada. Nós cremos numa vida após a morte. Meus queridos, e eu quero assim estar concluindo, dizendo que, como cristão, nós fazemos parte de uma nova criação, uma nova legislação, uma nova ordem das coisas. Eu vejo o mundo não da perspectiva humana mais, mas da perspectiva celestial.
as velhas coisas não me atraem mais, as novas coisas começam a ocupar na minha vida, eu começo a ter bênção. Embora eu esteja rodeado de tentações, eu tenho o Espírito Santo de Deus que vai me ajudar a vencer as tentações. Não encaramos mais a vida como era antes, mas agora em Cristo nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a desenvolver uma nova relação com o mundo e principalmente com Deus. O amor de Cristo, ele chega a nos constranger. E talvez aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos pegar o exemplo de Paulo nesse capítulo 5. Nós observamos que Paulo tinha temor a Deus. Meus queridos, temor a Deus é respeitar a Deus em tudo que vamos fazer. Então, se a gente começa a ter isso na mente, a gente pensa duas vezes para falar alguma coisa, para tomar a decisão, para fazer até negócio na vida do crente. Outra coisa que era muito importante na vida de Paulo, é que ele também tinha um amor a Cristo, tremendo. E a terceira coisa que Paulo fazia, ele tinha uma maneira cristã de enxergar o mundo. Agora para nós, como cristãos, queridos, nossas decisões devem ser motivadas por estas coisas, tá? Temor a Deus, amor a Cristo e uma maneira cristã de enxergar a vida. Se nós não tivermos essa maneira, a gente vai tomar muitas decisões erradas. Nós vamos ainda andar pelo velho homem que não nos ajuda em nada. Se essas três coisas, temor a Deus, amor a Cristo e a maneira cristã de enxergar o mundo, estiverem claras na sua mente e no seu coração, meu querido, não tenho dúvida que as suas atitudes serão corretas. Isso vai mudar completamente a vida do cristão, a ponto de, isso vai mudar a sua maneira de viver, no seu trabalho, no namoro, em criar filhos, tratar dos funcionários. Tem muita gente que cria filho do jeitão dele, porque foi assim que ele ensinou, e quando na verdade ele não pediu orientação de Jesus, como fazer isso? Ah não, mas eu prefiro mais assim, eu prefiro mais assado. Peraí, o que Jesus prefere para você, que te deu o filho para você cuidar? Mas quando eu tenho temor a Deus, eu começo a me preocupar dessa maneira. Deus, como o Senhor quer que eu crie o nosso filho que o Senhor deu para a gente cuidar? Como o Senhor quer que a gente faz isso? Na quarta-feira passada, estávamos aqui orando. Agora eu peço para o meu genro fechar o ouvido, senão ele vai ficar muito cheio de si. Mas eu e minha esposa sempre oramos pelo genro, quando eles eram criancinhas, pelo genro que Deus iria nos dar e pela nora que Deus iria nos dar. Até agora não tem nada a me arrepender, não, é só bênção. Mas tem mais 2 ainda para casar. Mas eu peço a mesma coisa: Deus, abençoa. Ainda tenho mais uma nora para chegar aí no pedaço e mais um genro. Abençoa. Eu fiz essa primeira oração quando a Aninha nasceu. Um pedacinho de nada ali, porque ela nasceu miudinha. E eu já orei: Senhor, agora eu sou pai, como é que eu faço? Como é que eu faço? E depois ainda coloquei: Deus, abençoa o futuro marido da minha esposa. Para uma pessoa que não está envolvida com Deus, acha que isso é um absurdo. Mas uma pessoa que está envolvida com Deus sabe que isso é o mais correto a se fazer, é colocar isso, porque Deus quer isso de mim e de você. Chorar pelos nossos filhos desde o início, clamar para que Deus os abençoe. Nosso grande erro hoje na igreja do século 21 é que nós damos o melhor estudo, mas muitas vezes nem envolvidos com Deus estão mais. Mas não quer dizer que eles não sejam pessoas boas, gente, não é isso. Só que ela tem uma visão um pouco mais devagar. Eu vivo isso com o meu filho, o Gabriel. Clamo por eles, irmãos, já me ajudaram em oração aqui por ele. Quando essas três coisas acontecem na vida do cristão, ficam claras na mente do cristão: temor a Deus, temor a Deus, amor a Cristo e a maneira cristã de enxergar o mundo, você vai viver de uma maneira melhor, no seu trabalho, no namoro, na criação dos seus filhos. Você vai tratar melhor os funcionários, você vai tratar melhor seus líderes, você vai se divertir e gastar seu dinheiro. Sua vida será tremenda abençoada, porque tudo que você vai fazer, você faz com reverência, com temor a Deus.
Isso quer dizer que você não vai entrar em dívida com muita facilidade. Você vai perguntar sempre a orientação de Deus. Certa vez, em 1858, Frances Ridley, uma garotinha, ela visita a Alemanha com o pai foi se tratar de um problema nos olhos, com um médico, e daí ele ficou hospedado na casa de um pastor. E quando ela entrou na casa daquele pastor, ela viu uma placa dizendo assim: fiz isto por ti, o que fizeste por mim? E ela ficou emocionada com aquele texto. Ela pegou um papel logo e já escreveu uma poesia, ela gostava muito disso. Mas aí ela não gostou e jogou fora, jogou na lareira. No outro dia o pai dela olhou: mas esse papel está intacto aqui, deixa eu ver. E ela tinha amassado, estava toda amassadinha, ele pegou, olhou. E aí o pai dela disse: filha, faz de novo. Vou incentivar você a escrever mais sobre isso. E dessa experiência surgiu o nosso hino 92. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz. Que fazes tu por mim? Essa é a história do hino 92. Foi assim que aconteceu. Eu creio que nós nessa noite podemos pensar e fazer uma reflexão. Tudo que nós estamos fazendo para Deus, qual é a motivação do que eu faço para Deus? É uma realização pessoal? Ou eu estou fazendo com temor a Deus, amor a Jesus, e olhando o mundo de uma perspectiva cristã, com os olhos de Jesus? Precisamos fazer reflexões sobre isso. Eu estou cuidando do grupo de jovens, né? Qual é a minha motivação, Mateus? Não é? É temor a Deus? É amor às almas? Qualquer coisa que você está fazendo na igreja, qual é a motivação? É temor a Deus? Queridos, essa pergunta, ela não é uma inquisição, a Santa Inquisição, mas é algo que faz, por exemplo, eu olho para mim e eu digo assim: Senhor, eu sou pastor, não é porque eu estava com vontade de ser pastor, o Senhor me colocou nesse negócio e eu gostei de te servir. E já estamos nisso há 37 anos. E no dia 4 de dezembro, eu completo também aniversário de ordenação, e aí o Lima vai fazer um bolo separado do aniversário da igreja. Porque foi no aniversário da igreja, nesta igreja, que eu fui ordenado, né? Queridos, é importante fazermos uma reflexão. No meu trabalho, eu trabalho pelo temor que eu tenho a Deus? No que eu faço com temor, com respeito a Deus, eu faço com amor a Jesus, e eu olho tudo com a perspectiva do Senhor Jesus, com a perspectiva cristã. Isso vai mudar tremendamente a vida da gente. Isso vai nos ajudar. Por isso, em Cristo, uma nova vida. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte do teu reino, meu Pai. Que gostoso isso, saber que nós, agora, depois deste momento tão gostoso, irmos para a nossa casa, tranquilos, debaixo do teu cuidado, e temos o privilégio de exercer a vida cristã, viver nesse mundo com a perspectiva para enxergar o mundo com uma visão cristã, com os olhos de Jesus. Ajuda-nos, Jesus, a enxergar as coisas com os teus olhos. Ajuda-nos, ó Deus, que a nossa motivação em tudo que formos fazer, seja na sua igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja o que for, que a nossa motivação seja glorificar o teu nome, amar ao Senhor e olhar o mundo com a perspectiva cristã. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, agora e eternamente. Amém. Uma semana abençoada, queridos, para cada um dos irmãos. Muito obrigado.